Hoje eu vou falar sobre uma epilepsia chamada epilepsia pelo PCDH19. O que é esse PCDH19? É um gene que está no cromossomo X, cromossomo sexual X, e que codifica uma proteína, que é a proteína protocaderina. Essa proteína é muito importante no cérebro porque ela transmite informações para outras proteínas que são importantes para o cérebro. Como ela está no cromossomo X, e nos meninos a gente tem o que a gente chama de mosaicismo. Nas meninas, a gente chama que ela tem um alelo, um dos cromossomos que tem a mutação e o outro cromossomo não tem. A maioria são meninas. Então, a história típica que eu vou comentar aqui é de uma menina que começa com crises desde um ano e um mês, e que começa a ter crises que a gente chama em salvas, em agrupamentos, que lembra muito o, a síndrome de Dravet. Só que a diferença é que são crianças um pouco maiores, começa a partir de um ano de idade. Então, um caso típico que a gente tem é de uma criança que começou com crise com um ano e um mês, crises tônico-clônicas bilaterais ou crises tônicas focais que eram insalvas, que aconteciam um dia, apesar do tratamento, no outro dia tinha, e assim ia por 3 a 4 dias. E ela, no início, foi provocada por uma vacina, não que a vacina provocou as crises, mas um quadro febril, e que posteriormente começou a ter outras crises, geralmente associadas com um quadro infeccioso. Então, lembrar bem que também a gente chama de epilepsia em clusters, né? Epilepsia em salvas do PCDH19. Então, são geralmente meninas que começam com crises a partir de um ano e pouco e que têm crises geralmente desse tipo, tônico-clônicas ou crises focais. O eletro nem sempre é um eletro muito característico. É um eletro, pode ser um eletro multifocal, pode ser um eletro mais focalizado e que normalmente nem tem uma alteração na base. A ressonância é normal e geralmente é refratário à maioria dos medicamentos. Então, os medicamentos como fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, são medicamentos que muitas vezes não controlam. Os medicamentos bem recomendados são medicamentos parecidos com o da síndrome de Dravet. Então, são medicamentos como o valproato, levetiracetam, clobazam, mas nessa síndrome também pode ser utilizado também os bloqueadores de canal de sódio, não está contraindicado. E uma das questões que são importantes, que o tratamento das salvas, né, por exemplo, pode ser usado, né, um tratamento como um estado de mal epilético, mas também em muitos artigos fala do tratamento com o corticoide, o solumedrol, a metilprednisolona. Pode ser usado no período de cluster. Então, nós temos esse tipo de epilepsia que hoje, nas epilepsias que são refratárias, ela também é uma das epilepsias frequentes, né, naqueles 20 genes mais frequentes de epilepsia, ela está num desses genes, e que a gente, sabendo o diagnóstico, ou pelo menos suspeitando, ajuda muito, né, por conta de comorbidades que essa criança vem a ter. Então, tem algumas crianças que têm
atrasos tanto leves quanto crianças que têm atrasos um pouco mais graves e que nem sempre você relaciona com o controle das crises. Então, mesmo crianças que têm o controle de crises, que estão há anos sem crise, o atraso no desenvolvimento acaba ocorrendo. E quando elas ficam um pouco maiores, as crises tendem a diminuir, principalmente quando você faz o tratamento de forma correta. Então, neste vídeo, lembrar dessa categoria das epilepsias, etiologia específicas, que é a epilepsia em clusters, então, epilepsias em salva. E no próximo vídeo, eu vou falar do gene CDKL5.